Boa noite, demoramos, mas chegamos, não é? Graças a Deus, depois de um corre-corre que nós tivemos aqui e pedimos desculpas pela demora. A situação foi um ente familiar que se agravou e precisamos atender a equipe médica para alguma decisão. Mas nós estamos aqui e vamos, portanto, chamar o nosso querido amigo Carlos Gomes. Carlos Gomes é o nome de um compositor, né, Carlos? Carlos. Exatamente. Aproveite e se apresenta aí um pouquinho para se familiarizar conosco. Então tá, meu boa noite a quem está nos assistindo, uma satisfação estar aqui, trazendo um abraço do sul das Minas Gerais. Sou aqui da cidade de Itajubá, participo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor e também do Conselho Regional Espírita. Então, agradeço pelo convite, é muito bom estar conhecendo, né, novos amigos, irmãos de ideal, e essas lives, né, essa internet, essas plataformas nos ajudam, né, a estreitar laços com outros irmãos. Então, muito agradecido de estar aqui. Que bom, Carlos. Nós avisamos que estamos aguardando também o nosso irmão Washington, porque hoje ele que é o coordenador, hoje o nome do nosso trabalho é Dialogando com a Joana. Então, Washington, se você está me ouvindo, por favor, enquanto você chega, vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, diante do reboliço do mundo, das agonias, das dores, da guerra, de um mundo de coisas que o ser humano leva, carrega consigo, este é um momento do repouso, de nos despojarmos um pouco e aceitarmos neste momento o teu Evangelho, de fazermos por merecer energias boníssimas, salutares para todos nós, para a humanidade, que somos todos nós tão necessitados. Abençoa cada pessoa que nos assiste, a cada lar, ao nosso irmão que vai se utilizar da palavra para, na noite de hoje, Senhor, brindar conosco o banquete divino do Teu Evangelho que todos nós estamos a precisar. Fica sempre conosco e com as Tuas bênçãos iniciamos o nosso encontro de hoje, dialogando com Joana. Paz a todos. Então, Carlos, a palavra é sua. O tema hoje é sobre o livro, o episódio diário da nossa benfeitora Joana de Ângeles. E o tema é a preparação. Não é verdade? Então, a palavra é sua. Muito obrigado, José Carlos. Boa noite mais uma vez. Vamos pedir que Jesus esteja sempre presente, nos inspirando em nossa fala e principalmente nos auxiliando a absorver os ensinamentos aqui trazidos por Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. E o título de hoje é A Preparação. E quando um espírito superior, como Joana, Emmanuel, né, e tantos outros que nos trazem essas mensagens, eles colocam um título na mensagem, isso não é casual, né? O próprio título já nos diz muito. Então vamos começar nossa reflexão pensando, né? Preparação, né? E já vem um questionamento: preparação para quê? Né? Preparação é sempre para algo que vai acontecer.
Então, revela um futuro, né? Revela um próximo passo e revela também preparação, planejamento. Um outro questionamento, já que estamos dialogando, né? Depois vamos abrir, né, para conversarmos sobre o tema. Então, eu vou fazer alguns questionamentos aqui para nós começarmos a pensar. Nós temos esse hábito da preparação, de realizar planejamentos no nosso dia a dia, né? Com certeza, né? Nós vamos planejando o que temos que fazer, acordamos, já começamos a planejar, só que nem sempre usamos uma técnica, não fazemos com calma, né? Vamos fazendo e acontecendo ao mesmo tempo. Só que precisamos nos lembrar que um planejamento, né, um plano de trabalho, tem alguns itens, né, que devem ser observados, né? Primeiro deles é o assunto, o tema, né? E aí nós fazemos essa pergunta para nós mesmos: o que eu quero fazer? Esse é o assunto, é o tema, né? Depois vem uma justificativa: por que eu quero fazer tal coisa, né? Depois um outro item: objetivo, para que eu quero fazer isso, né? O procedimento ou método, como eu vou fazer e quais são os recursos que eu possuo para desenvolver esse tema, realizar esse projeto ou o que quer que seja. E, por último, e necessário, a avaliação. Depois que eu fizer, ver os pontos que foram falhos, né, para eu refazer, e os que deram certo para eu reforçar, né? Então, só que geralmente a gente faz isso no automático, né? É teoria e prática no dia a dia, né? Na correria. Então, vamos dar um exemplo aqui em relação a filho, né? Quando nós preparamos ou nos planejamos para ter um filho, né? Desde ali a concepção, na gravidez, a gente já começa a preocupar, né, com essa preparação para ser pai e mãe, porque aí já começa a nossa responsabilidade, principalmente como espíritas, né? Sabemos disso. Então, procuramos, né, quando possível, realizar um pré-natal, né, um acompanhamento médico, né, pensar no parto, como ele vai ser feito, né, para a saúde da mãe e da criança. Já vamos fazendo um enxoval, né, comprando as roupinhas, né, os artefatos que ele vai precisar. E isso vai durante toda uma vida, né? Quando ele nasce, cuidar da alimentação, né, dos cuidados em geral e tudo o mais que vamos preservar a vida desse ser que renasceu em nossa casa, uma vida que vale muito, principalmente para os pais, né? Então, nós estamos com isso também planejando o seu futuro físico e intelectual. Então, vamos pensar numa escola para matriculá-lo, né? Se for o caso, estimular para que ele faça esportes, né, para desenvolver o físico, né, e tudo para que ele, né, possa fazer cursos paralelos e vá crescendo intelectualmente, fisicamente, para sobreviver, né? E mais à frente, ele comece a trabalhar também, seja independente, vá constituir a sua família e vai dar continuidade a esse processo, né? Porque ele também terá os seus filhos e a história vai se repetir gerações e gerações. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, com certeza, é familiar para todos nós, né? E tenho certeza que quem tem pai, quem tem filhos, né? Quem é pai e mãe, começou a pensar também que já realizou esse planejamento, essa preparação. E é assim, né? Essa é a vida, ou pelo menos essa é a vida que nos apresento durante essa vida, durante essa existência, né? E precisa ser assim por causa do nosso instinto de preservação, né? Porque em consequência desse instinto de preservação é que todos nós temos um certo receio da morte, né? E esse receio, né, como eu falei, fica maior quando se trata de um filho amado, de uma filha amada. E isso é tão necessário que Kardec, em O Livro dos Espíritos, reservou ali a terceira parte desse livro, né, para falar das leis morais, e uma das leis é justamente essa,
a lei de conservação na natureza, né? Então, tudo isso que eu falei até agora, nós estamos familiarizados, né? Porque é o que acontece no nosso dia a dia, essa é a vida que temos levado e o comportamento que temos presenciados. Só que Joana de Ângeles, como um espírito superior, ela vem, né, claro que de acordo com a doutrina espírita, nos apresentar uma outra vida, a vida real, a vida do espírito que somos e que não podemos nos esquecer disso. Tanto assim que ela começa o seu texto falando justamente isso que eu falei até agora, a preservação, a necessidade da preservação do corpo físico. E por que temos que conservar o corpo físico? Porque precisamos, como espíritos, ficar o maior tempo possível aqui na Terra com esse corpo. Quanto mais ficarmos aqui, mais coisas vamos conhecer, mais experiências vamos viver, e é para isso que nós reencarnamos num corpo de carne, né? Não podemos nos esquecer disso também, né? E aí ela continua o texto falando da necessidade da preparação da alma, né, ou espírito, o cuidado que temos que ter com essa alma que somos, né? Ela fala, né, ela nos chama a atenção para pensar o tempo inteiro. Eu sou um espírito e como espírita, tenho que ter esse olhar sobre a vida, né? E não só ela, o próprio Emmanuel, né, mentor de Chico Xavier, né, que amanhã, né, seria o aniversário dele, né, 112 anos, né, estaria fazendo, 2 de abril, ele na psicografia, né, ditado por Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 124, vai dizer também que é imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. De novo, o tema da nossa conversa, preparação, né? E voltando a falar dos filhos, vou colocar aqui uma questão no final, vamos colocando aí no chat, no final vamos ver o que vocês têm a dizer sobre isso. A pergunta é: com o que nos preocupamos mais em relação aos filhos? Com seu futuro na Terra, sua conquista profissional, seus ganhos materiais, o se dar bem na vida, ou com as suas conquistas espirituais? Né? Coloquem aí a sua resposta para a gente ver como é que os baianos pensam em relação aos filhos, né? Mas isso não estamos aqui em nenhum juízo de valor de certo e errado, né? Porque preocupar-se com a formação intelectual de um filho, né, para que ele se torne um profissional de sucesso, faz parte das nossas obrigações de pai e mãe. Só que não é só essa a nossa responsabilidade. Precisamos pensar sobre isso, né? Participar da formatura de um filho é uma alegria, né? Acompanhar o seu sucesso na vida material é uma alegria. Mas esse profissional de sucesso que ele vai se tornar, um dia vai se aposentar. E ele vai se tornar um ex alguma coisa, né? Um ex-professor, um ex-médico, né? Qualquer profissão que seja. E aí? O que vai ser? Né? No que mais precisamos prepará-lo? Então, aí que entra todo o nosso conhecimento espírita para olhar esse filho ou essa filha como um espírito eterno, que vai retornar a essa terra várias vezes nas suas reencarnações. Como é que nós o estamos preparando para voltar melhor, cada vez mais? Né? E é essa a nossa missão, né? É uma missão ser pai e mãe, com esse espírito, né, que não é nosso, é de Deus, mas por confiança, né, nos confiou esse espírito para que nós possamos trabalhá-lo para a eternidade. Como? Evangelizando esse espírito, né? Pensar na sua evangelização primeiro do que a sua parte profissional. Isso é imprescindível, né? Por quê? Se ele for um profissional evangelizado,
ele vai ter uma outra forma de agir, né? E com isso ele vai contribuir com um mundo melhor, fazendo esse mundo melhor na sua profissão e auxiliando a construir o mundo de regeneração, que é o que todos nós, né, almejamos, falamos sobre ele, mas até que ponto, voltando aí ao assunto do título do texto, nós, principalmente espíritas, estamos nos preparando para esse mundo de regeneração que tanto falamos sobre ele, né? Então, Joana vai nos alertar que a alma, ou espírito, é a responsável por toda a organização desse corpo somático, né, formado por células, né, porque é dessa alma que vem toda a energia, né, para poder o corpo funcionar bem, né? É a fonte de todo esse corpo. E pensar nisso o tempo todo, senão ele se desequilibra por causa do próprio espírito. Tanto é assim que hoje nós temos, né, a própria ciência estudando as doenças psicossomáticas, né? Que é isso? Mente ou espírito comandando o corpo e, ao desequilibrar a mente, o emocional, resvala no físico, acometendo-o com enfermidades, né? E aí nós podemos começar a perguntar: como cuidar do espírito ainda encarnado, com tudo isso que vivenciamos na matéria, com todos esses apelos da matéria? É fácil, né? Então, voltemos ao texto que Joana nos preparou para pensarmos na noite de hoje, né? Então, o texto começa com um alerta no seu título: a necessidade da preparação, né? Ela vai reforçar a necessidade de se cuidar do corpo como manutenção da vida, chama atenção para o cuidado da alma, e agora a nossa resposta, ela vai orientar como fazê-lo. Então, tem um parágrafo que ela vai dizer: desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reservar-lhe alguns minutos para a sua sustentação da alma. Fazer uma pequena leitura de páginas otimistas e consoladora, que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis, né? E o que é um clichê, né? O clichê é o mesmo que uma matriz, né? Que é usado em tipografia, né? Como uma placa metálica. A partir dessa matriz, vários outros textos serão reproduzidos, né? E hoje, no sentido figurado, o clichê seria uma palavra, uma ideia, uma frase que vai se repetindo, né? E cai, né, no senso comum, no popular, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar a frase: a voz do povo é a voz de Deus? E vai repetindo isso, né? E muitas vezes não pensa. E a própria Joana de Ângeles, em um outro livro dela, daquela série psicológica, né, que ela muito bem nos trouxe através de Divaldo, o livro chamado Plenitude, no capítulo 4, ela vai nos dizer que nós precisamos nos libertar de alguns clichês que ela chama de lixo mental acumulado pela ignorância, pela futilidade que nós vamos carregando e impregnando, né, pressionando, né, imprimindo isso no próprio perispírito, no próprio inconsciente, né? Então, de vez em quando, temos que fazer uma faxina mental, né? Como é que se faz isso, né? Se você tem um copo com água suja e vai colocando água limpa, uma hora vai limpando essa água. A mesma coisa na nossa mente. Vamos colocando, né, igual ela está dizendo, colocando mensagens positivas, palavras positivas, e assim vamos retirando esse lixo mental que, onde nós nos encontramos, o tempo inteiro vamos absorvendo nesse planeta de provas e expiações, né? Então, o que geralmente nós fazemos ao acordar, né? Nós pensamos na higiene do corpo, né? Pensamos no café da manhã, o que vamos nos alimentar, que roupa vamos usar para sair ou para começar as atividades em casa. Tudo isso nós fazemos pensando no corpo material. Mas, se como eu falei, que nós temos que nos lembrar que somos espíritos,
como é que devemos começar o dia, conforme Joana está nos alertando, fazendo a higiene do espírito que eu sou, alimentando o espírito que eu sou, né? E é isso que ela nos chama a atenção. Uma página, né? Abre uma página, pode ser, né, para quem gosta de ler pouco, aquele Minutos de Sabedoria, né? Um livro bastante conhecido. Ali tem uma frase, né? Ou pode pegar o próprio Evangelho, tem um versículo, né? E tantas mensagens, né, que existem aí, né? E aí nós vamos pensar, olha, a importância de nos alimentarmos dessas mensagens como espírito. Por que Joana, Emmanuel, né, Camilo, né, Emmanuel através do Chico Xavier, Camilo através de José Raul Teixeira, né, no Rio de Janeiro, escreveram tantos livros, tantos outros, né, escreveram tantos livros de mensagens? Qual foi o objetivo? Então, essas mensagens que são trazidas do plano espiritual são alimentos para o espírito. E precisamos nos alimentar delas, né? Para aprendermos a pensar, educar os pensamentos, aprendendo a falar aquelas palavras bonitas que os espíritos superiores falam, como esse texto de Joana. Né? E eu acho bastante interessante que esses espíritos, com uma frase, eles falam muito. E às vezes até querem nos chamar a atenção, mas de uma forma poética, tão bonita, né? Que se a gente não prestar atenção que ali é uma chamada, a gente acha que é só um poema. Né? E ela ainda diz, além de ler a página, meditar. O que é meditar? Realizar reflexão. Espera aí, o que essa página está querendo me dizer hoje? Não é? E é interessante, né? Você já deve ter passado por isso, que uma mesma mensagem lida em épocas diferentes, em situações diferentes, a gente tem um outro olhar, né? Então, na hora que a gente fala, nossa, parece que eu não percebi essa mensagem numa outra leitura, mas ela estava ali. Mas nesse dia, ela está falando muito comigo, né? Então, ler uma mensagem antes de sair de casa, até como uma medida preventiva. Porque a gente não sabe, geralmente acontece, se aquela mensagem já está nos preparando para alguma coisa que vai acontecer, que os espíritos sabem. Então, qual é a receita de Joana? Ler uma mensagem antes de sair de casa, perguntar para a mensagem o que ela quis dizer, né? Debruçar em cima dela para a reflexão e realizar a prece. Claro, né? Espírita sabe a importância da prece. Tanto assim que Allan Kardec reservou o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 28, só para falar de prece. E, infelizmente, pelo menos aqui em Minas, não sei como é aí na Bahia, tem alguns espíritos que não gostam de ler esse capítulo, né? Como alguns também não gostam de ler a introdução das obras básicas, que são belíssimas, todas as introduções de todos os livros de Kardec merece ser lida e estudada, né? Que a introdução é a hora que o autor apresenta o livro, né? Então, quando fazemos a prece, não é nem tanto para trazer Jesus até a terra, ele já esteve aqui, já caminhou, já fez o que tinha que fazer. A prece é para nos elevarmos até ele o máximo que conseguirmos, porque nós é que precisamos subir agora. Né? E às vezes a gente quer puxar, né? Não quer fazer força nenhuma para subir, quer puxar Jesus para a terra para ele vir fazer o que compete a nós. Né? E com essa prece também, nós nos conectamos com os nossos mentores, aqueles que nos amam, caminham conosco do invisível, e é a prece que é o nosso celular para falar com ele. Ó, vamos comigo, que sozinho eu não consigo. Né? E Joana vai terminar o texto, né, dizendo do porquê. Aí entra a justificativa. Por que eu preciso fazer isso? Né? Por quê? Equipado com essas energias, e tudo é energia, né, diz ela, terás atendido em terapia preventiva a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. Só esse parágrafo, vamos parar para pensar. O que eu destaco aqui? Terapia preventiva, olha o termo que ela vai usar.
né? Geralmente a gente pensa em terapia quando já está vivenciando algum problema, né? Vamos fazer uma terapia para resolver esse problema. E ela fala da prevenção. Há um tratamento preventivo, que é essa receita que ela está nos oferecendo, né? Educar o pensamento, acalmar as emoções, equilibrar as emoções, trabalhar essas energias, né? Pensamento é energia, palavra, sentimento é energia, né? Como é que eu estou equilibrando isso como espírito pensante que sou, né? Então, essa preservação para evitar problemas maiores é que ela deu o título do texto, preparação, né? E uma outra palavra também que me chamou a atenção nesse parágrafo é confronto, né? A gente está sempre em confronto com alguma coisa, com alguém, com uma ideia. E aí, nesse confronto, eu me lembro de Paulo de Tarso, quando disse, né, no final da vida, que tinha combatido o bom combate. E esse agora é o nosso papel, combater o bom combate. E falando em Paulo de Tarso, não tem como a gente não citar, né, o lindo livro escrito por Chico Xavier, que quem não leu está perdendo uma grande chance, né, de conhecer Paulo de Tarso, que foi o Paulo e Estevão. E esse livro, quando eu leio, já li várias vezes, me chama muito a atenção. Me chama a atenção nesse livro justamente a personagem, né, inicial ali, o Estevão, né, que no início do livro ele vai se chamar Gesiel. Então tem uma passagem ali em que o Estevão, né, ainda Gesiel, jovem, com uma irmã mais nova, de 18 anos, Abigail, e o seu pai, moram numa casa, o seu pai é viúvo. E o pai, no outro dia, ele vai reivindicar os seus direitos junto à autoridade romana. Ele, como judeu, né, vai à frente da autoridade romana, porque ele achou que tinha havido uma injustiça. O Gesiel, né, não estava concordando muito com essa situação, mas como ele era muito obediente, ele não iria contra o pai. E quando ele estava olhando assim na mesa, né, da casa deles, ali estavam os pergaminhos, que eles eram judeus e liam, né, a Torá, liam lá o que eles tinham dos primeiros, né, textos sagrados. E ele sugeriu ao pai fazer isso que a Joana está nos sugerindo. Vamos abrir, né, as escrituras, vamos ver o que Deus está falando conosco. E assim o pai concordou, Gesiel abriu e saiu uma mensagem que era justamente para o pai desistir, né, do que ele estava pretendendo fazer. Ele fica meio balançado, que ele percebeu, né, entendeu a mensagem, mas o tal do orgulho foi maior. E ele não desistiu, e aí quem vai ler o livro, ou quem já leu, sabe o que vai acontecer a partir daí, né? Qual é a lição que fica? Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem, lemos uma mensagem, e a gente sempre pensa, nossa, essa mensagem é boa para fulano, né? Ou mesmo no centro espírita, você escuta uma palestra, nossa, que palestra linda, fulano é que tinha que estar aqui, pelo menos aqui na nossa região existe isso. Mas, o que nós temos que pensar? Se está acontecendo a palestra, se eu estou ouvindo a mensagem e sou eu que estou aqui, essa mensagem é para mim, não é? Então eu tenho que aprofundar nesse texto e ver que ali tem um alerta que os próprios mentores às vezes utilizam para conversar comigo, que eu não estou dando ouvido na intuição que eles estão, né, falando comigo, então eles usam uma mensagem, né, de certa forma me orienta a ler ou alguém a abrir e ler, e aqui eles estão dando uma mensagem, né, para como nos preparar para a própria vida, né, na nossa caminhada. E nesse capítulo ainda, do Gesiel, existe uma coisa mais forte ainda, né? Ele está com a irmã e no outro dia vai haver um julgamento, né? Eles estão próximos até a serem presos, a irmã está muito receosa, e ele vai falar para a irmã o seguinte: estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, senão Deus não as teria permitido. Olha a fé desse rapaz
que deve ser exemplo para todos nós, principalmente espíritas, que estudamos, que sabemos de reencarnação, que sabemos dos espíritos que nos auxiliam e tudo mais. Como é que está a nossa fé quando passamos por um problema, por uma dificuldade, né? Não é a dificuldade uma preparação para algo mais à frente? Não é essa experiência que eu preciso ter para ficar forte o suficiente para enfrentar outra maior? Né? Aprendamos, então, com Gesiel. E quais são as estratégias, né? Já vou aqui finalizando para a gente conversar, essas armas para combater o bom combate, conforme Paulo nos ensinou. É o que a gente aprende no Espiritismo. O bem, tolerância, compaixão, solidariedade, diálogo. Como é que está o nosso diálogo hoje? Estamos dialogando ou estamos guerreando, competindo, né, com o outro, porque queremos ser os donos da verdade? Então, trabalhar essas virtudes que nos fortalecem, né, elas são o escudo que precisamos contra tudo que o mundo ainda tem presenciado, que são as guerras de cada um. Né? Então, vou dar uma parada aqui, Luiz Carlos, para a gente poder conversar e ver se tem aí alguma resposta para poder a gente responder. Olá, Carlos. Vamos colocar também aqui o nosso querido amigo Austin. Chegou ele. Conosco. Washington, não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui agora. Tem uma pergunta, enquanto eu tento colocar o Washington aqui, que é uma pergunta dele mesmo. Eu vou colocar aqui, Carlos, para que você possa deixa eu ver aqui a pergunta do nosso amigo Washington. Parece que ele já está aqui, ele colocou aqui na mensagem. Olha aqui a pergunta dele. Com que nos preocupamos mais com a educação dos nossos filhos, com sucesso na vida material ou seu sucesso na vida espiritual? Essa é a pergunta que eu fiz, que eu estou esperando a resposta aí dos nossos ouvintes que estão participando. Eu estou tentando aqui pôr o outro na tela, não estou conseguindo. Ver se alguém respondeu aí para ver como é que nós estamos educando os filhos em primeiro lugar. Os pais, né? As mães quiserem interagir conosco. Porque nós notamos aqui, Zé Carlos, um esvaziamento na evangelização com as crianças, com os jovens na mocidade espírita, não sei como é aí na sua região. Parece que não há preocupação que deveria ter na evangelização, levar as crianças, né, para que desde cedo elas sejam educadas dentro das propostas espíritas. Como é que funciona aí na sua região? Olha, a evangelização aqui, Carlos, ela, de uma certa forma, eu vou tirar pela nossa cidade, ela, de uma certa forma, é bem esforçada. Há digamos assim, precisa de evangelizadores, né? É um trabalho que é raro. A gente vê muita gente assim na juventude, né? Na questão da oratória, mas na questão da evangelização, não é? É uma dificuldade. E é uma das atividades mais sublimes que a nossa casa espírita tem, porque vai preparar a juventude, a criança, dando um caminhamento, não é, para ela, para sua adolescência, até chegar na juventude.
É a base, né? É a base para que fique bem mais preparado. Né? Então, nós temos aqui ainda um pouco essa dificuldade de preparar evangelizadores. Né? Mas, em verdade, não se para, sempre há, não é? Porque senão não havia juventude também. Né? E até mesmo os nossos jovens, quando eles vão chegando assim numa certa faixa de idade, vem vestibular, não é? Vem outros requisitos, viagens, e aí é uma renovação na casa espírita constante. Por isso que os evangelizadores, não é, os trabalhadores têm que estar sempre atentos para ir renovando, né? Esse rodízio, essa situação. Aqui eu não sei se isso acontece aí também em Minas Gerais, em outra região, mas a gente sente um pouco dessa dificuldade aqui de manter, não é, a evangelização em dias. Tem período que há muitos evangelizadores e há muitas crianças também. É uma questão assim de período, de momento, né? Tem fases que tem muitas crianças e poucos evangelizadores, tem fase que às vezes tem um número bom de evangelizadores e uma escassez um tanto assim de crianças. Então né, Não é diferente daqui, não. né? Não é diferente. Agora, esses jovens que saem para estudar fora, tendo a base, onde eles forem, eles vão encontrar, né? Eles vão buscar um centro espírita para dar continuidade ao trabalho, né? De onde eles saíram, né? Por isso a importância da evangelização. Olha, Chegou finalmente nosso amigo. conseguimos aqui o nosso irmão Washington. Desculpa. Washington, seja bem-vindo. Obrigado. É aqui a ponte aérea Rio-São Paulo, Goiânia, passando pela Rússia, tá travada. Melhor não passar lá, não. Pois é, o avião tem que fazer uma rota contrária, rapaz. Tinha uma escala lá em Moscou, aí eu, não, desvia a rota. Muito bem, parabéns, Carlos Gomes. Gostei da sua didática, da sua Muito esclarecimento para a obrigado. gente. Anotei aqui um monte de perguntas, Então vamos lá. 32. Vamos perguntar a Joana. Não, brincadeira. Eu gostei que você cita, eu gostei da sua pesquisa, você vai na fonte do Lei e Conservação do Livro dos Espíritos, que eu acho que é um ponto polêmico para se estudar, quando se aprofunda realmente algumas questões. O livro Vinha de Luz, você foi buscar lá em Emmanuel, uma citação bacana. E no livro Plenitude, capítulo 4, que eu vou depois ler, sobre o lixo mental. Que realmente, gente, lixo mental, que Joana explica, deve ter uma metodologia de limpeza, é um trabalho muito complexo. Que, como ele colocou muito bem, nós vamos alimentando clichês falsos, que não tem menor importância, é o lixo mental. Eu sou da área de tecnologia e trabalho com internet. 95% da internet é lixo. Não presta para nada. É sério. Faça pesquisa, eu estudo com o pessoal que... Então, gente, é assim, absurdamente incrível. Por exemplo, sites pornográficos. São mais de 70 milhões de sites com bobagens. Fora loja, comercial, propaganda. Mas tem demanda, né? Pois, aí você tocou no ponto-chave. Então, precisamos limpar a nossa mente de que maneira? Selecionamos aquilo que assistimos. E aí tem uma questão do livro, que você colocou muito bem, ela fala da questão da preparação inicial do dia. Né? Lê uma mensagem, lê uma frase, e que essa frase passe o dia inteiro na nossa mente. Eu não sei qual é o livro que ela fala isso, que pega uma frase e fica pensando. Sim. Chico Xavier, há muito tempo atrás, para Divaldo, teve um momento lá com Chico, anos 60, imagina a época, né? Anos 60. E aí Chico disse que Bezerra, para colocar no espelho dele, do banheiro, a frase, isto também passa. Rapaz, isso virou um modismo aqui em Salvador. Todo mundo tinha, onde você ia na casa, isso, porque realmente isso passa. Você colocou muito bem. A educação dos nossos filhos é para o espírito ou para o mundo material? Eu acredito que inicialmente é para o espírito. Não tem como ser diferente.
né? A família prepara na educação moral. E aí depois o material, claro. Só que aí tinha que manter em paralelo. Eu acho que sua questão, Carlos, é que a gente esquece o ritual e fica fora do material. Então, se é o menino, de manhã tem escola, leva para karatê, judô, artes marciais. Se é a menina, de manhã está na escola, é o balé, é aula com costura, coisas femininas, né? Feminino, sim. Né? E o espiritual realmente, né? E uma yoga, e uma aula de dança contemporânea que foca no autoconhecimento, assim por diante. Muito bem, então vamos lá ver se tem questão mais para nós. Eu não vi nenhuma questão. A Tinha uma questão. senhora Rachel, né? Russo, Sim. ela faz Raquel um Russo. Raquel Russo, né? Raquel, Russo. Raquel ela Russo. faz um comentário da sua pergunta, Carlos. Nossa Isso. obrigação é orientar os filhos nessa jornada. Isso aí, muito obrigado, Raquel. Raquel é lá da nossa casa aqui de Itajubá. Tá aí. Realmente, Temos. essa é mais do que uma obrigação, é uma missão. Né? E lembrar que os filhos são emprestados, né? São espíritos, Perfeito. e nós estamos aqui como professores e temos que dar o exemplo. Então, quando você fala aí das frases, né, que vão se colocando no banheiro, na geladeira, às vezes fica só um modismo. É ler e vivenciar o que está lendo. Justamente. Né? Porque as pessoas falam assim, a doutrina espírita é consoladora. Não é a doutrina que é consoladora. Ela nos dá instrumentos para nos consolar. Sim, Né? Mas depende sim. de mim entender Perfeito. qual é a proposta e colocar no meu dia a dia com a minha família. Porque Sim. senão nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. E qual é o diferencial de ser espírita? Né? Se eu vou responder, né, num problema da mesma forma que todos respondem, então não valeu nada todos os estudos, né, tudo que a gente faz, se eu não estou aplicando em mim em primeiro lugar. Né? Então, uma forma que ajuda também a limpar o lixo mental é isso que nós estamos fazendo, né? Apresentar as lives, quanto mais melhor, e que bom, né? Se teve um ponto positivo nessa pandemia, foi a quantidade de centros, né, que começaram a realizar esses trabalhos, né, canal no YouTube, e nunca o Espiritismo foi tão divulgado quanto agora. Né? Então, voltando para o presencial, as pessoas vão agora querer saber um pouco mais. Né? Pessoas que nunca entraram no centro espírita, o centro espírita está entrando na casa dela, nesse instante. Perfeito, verdade. Ô César, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transtorno da Obsessão, ele faz um estudo que eu estudei esse livro todinho. Eu passei um ano nesse livro. Está todo estudado, quero fazer um seminário sobre ele ainda. Que ele vai escrever o seguinte: 7 médiuns que tinham missões primorosas e que, infelizmente, derraparam totalmente, praticamente perdeu a reencarnação, como diz na nossa linguagem, né? E a maioria por bajulação, alguns por orgulho e a questão lá. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte: isso não é nada diante do que ele fala no outro livro. Existiam 3 manicômios no astral só para espíritas. Não é para qualquer pessoa, não. Tem que ser espírita. Para ir para o manicômio espiritual, cara, para ser tratado justamente por isso. Muita gente crê que, por estar no centro, aplicar a pasta na média única, está salvo. Isso não é nada. Não significa absolutamente nada se ele não se modificar internamente. Que é aquela velha história que Edivaldo bateu muito na tecla aqui em Salvador, uma época, na Salvador, que é o seguinte: a pessoa entra na casa espírita e fica espírita. Fala baixo, tem paciência. Não, ele lá se comporta assim, né? Passou do portão para fora, meu irmão, invade sinal, buzina, xinga, não dá bem os filhos. Quer dizer, na casa espírita, ele é aquela coisa linda, naquela pluma. Saiu da casa espírita, meu irmão, ele é ele mesmo. Então, quando desencarna, vem um choque. Né? Comportamento, o que falava realmente. E aí, meu irmãozinho, onde é que se ia atrás na hora dessa? Washington, Então, ele fala, gente, não é uma salinha, não. São pavilhões de almas em sono hipnótico para tratamento espiritual. Imagine. Diga, Zé.
Não, Mariane faz aí um comentário, né? Precisamos nos preocupar tanto com a educação material quanto a espiritual. E também ela coloca aqui embaixo, né? Mais adiante, precisamos viver no mundo sem ser do mundo. Isso também o Evangelho tá, nos De fala. João. Se não nos preocuparmos com a matéria, a espiritual ficaria prejudicada. Gostaria que nosso amigo Carlos também fizesse um comentário em É, cima as, desse as posição. duas são importantes, né? Sempre lembrando de Emmanuel nas duas asas que precisamos fazer com que elas cresçam, né? Da intelectualidade e da moralidade. Então, essa questão material, nós estamos investindo na asa da intelectualidade, do racional, da evolução, essa parte espiritual. Mas o moral, né, se faz a partir do que o Espiritismo nos traz, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um roteiro de vida. Né? E ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá como é que ele foi didaticamente selecionado, aquelas passagens, para ir educando os nossos pensamentos para o próximo. Aí, de novo, o termo preparação. Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é a preparação para o seguinte. Né? Kardec, como pedagogo, ele pensou nisso, não foi casual. Como eu comecei a falar aqui, o espírito superior não faz nada por fazer, tem sempre um propósito. E o propósito é sempre a educação do espírito, que somos todos nós. E a educação é mudança de comportamento, como o Osho estava falando aí. Não adianta eu decorar todas as obras básicas se aqui dentro eu não modifiquei nada. Então, para o espírita, é reforma íntima. Né? Eu preciso mesmo quebrar, lutar contra os 3 dragões que eu trago comigo há muito tempo: orgulho, vaidade e egoísmo. E primeiro eu não posso negar que não tenho. Né? Agora eu tenho que ir controlando para ele sair. Eu não vou matá-los nessa encarnação, mas pelo menos dar uma mansadinha, né? Colocando em seu lugar a humildade, a simplicidade, a renúncia para o altruísmo. Senão não valeu nada eu ter estado aqui todos esses anos. Sim. Nosso amigo Washington, que eu acho que eu conheço esse cidadão, não é? Ele diz o seguinte: eu acredito que é preciso preparar o filho para a sua vida espiritual. Quando ele chegar no momento da escola, prepara também para a vida material. Não é isso, Washington? Understand, please repeat. Me necessitas que parolos comigo, meu amigo. Bom volo, help me. E ter esperança. Rapaz. Por isso ele deveria entrar na evangelização antes da escola. Sim, Né? Agora, o correto. que nós temos observado? Que às vezes o filho não quer ir para a escola e o pai obriga, não, é para o seu bem, você tem que ir para a escola. Justo, Ele não quer justo. ir à evangelização porque está calor e quer ir para a piscina, os pais não obrigam. Isso que eu estou falando, que preferência estamos dando para as coisas da terra, para ele se dar bem materialmente, e esquecendo o espírito eterno que está ali para ser educado. Carlos, me permita outra colocação. Como eu trabalhei na Mansão do Caminho, o José Carlos, esse rapazinho aí, de óculos, na infância lá, Divaldo fez reunião conosco algumas vezes, né? E em uma dessas reuniões, nós perguntamos: tio Divaldo, por que as crianças estão não querendo mais para a infância e tal? Ele falou: por causa dos pais. Porque ele vê o pai vir para palestra, vir para a mediúnica e etc. Mas em casa, o pai não faz nada disso. Então, para o filho é um contrassenso. Ele vai para lá de manhã, de volta, ele fala, um contrassenso. Ele vai de manhã ouvir uma coisa, que já no carro, de volta para casa, o pai faz diferente. E vai de sinal, etc, etc, etc. Então, o filho fica nessa dicotomia. Então, ele começa a criar uma certa aversão. Bom, as tias são até bacanas, o espaço é ótimo, ele pensa pensando, né? Mas meus pais não estão dando um bom exemplo. Então, Kardec já dizia, o exemplo arrasta. Né? Não adianta, sim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso aí para o Espiritismo não resolve. correto. Bem, Amanda ela coloca, né, importante realizar leituras edificantes com as crianças também em casa. Eu me lembro, né, quando eu era bem menor, né, minha mãe, minha avó me colocava, eu ainda era católico naquela criança, né, me colocava para ler o catecismo, lia para mim, né?
Depois, eu não entrei assim, basicamente, em torneio espírita na evangelização. Eu já fui direto, né, assim, para a juventude. Até que depois, lá na juventude, conheci o nosso querido irmão aí, Washington, né? E hoje, na evangelização, que eu vejo, os nossos evangelizadores ainda fazem isso, né? Pegam um livro assim e fica lendo, né, história. Isso é muito bom, é muito educativo, né? Serve até para a criança também ir relaxando, né? Amolecendo um pouquinho. Aprendendo a É uma pensar. forma, para pensar. E hoje E tem eu, muito material que não tinha antes, né? Quantos livros muito infantis nós legal. temos hoje para as crianças, né? E a coisa está tão grave, se você perguntar para uma criança o que é o Natal, o que ele vai responder? Papai Noel. Papai Noel. As pessoas, os pais, não estão contando a história de Jesus para seus filhos. Quem é que vai contar? A escola também não está contando. E a televisão está falando só de Papai Noel. E aí? Até o Natal mudou o conceito, de novo, como você falou, por causa dos pais. Ah, eu já sei, o filho não precisa saber? Né? A Então, própria, a própria Páscoa agora, né? Que é comerciar com o comércio de chocolate. O que tem a ver? O que é que tem a ver chocolate com Páscoa? Né? Mas o mercado criou o capitalismo, essa teoria, e agora a gente não precisa imitar, né? A questão concordo, é verdade. essa. Aí é o que foi falado, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Sim, de Marione. E o que a Amanda comentou, gente, eu coloquei no chat aí, vou falar também. Tem um livro de Wallace Rodrigues que é Sim, excelente. para o É resto um, da vida. esse livro são vários Olha lá. historietas que ele lembra da infância dele. Então, eu li 3 vezes. Na quarta vez, meu filho, o pai já chega. Toda noite eu lia uma mensagem, né? Acabava, lia de novo. Acabava, até ele, ô papai, já está no quarto a vez, já chega. Ele Aí tinha está na 4 hora mensagens. dele contar a história, né? Justamente. Inverte. Aí ele veio para a mesa da sala fazer conosco o evangelho, né? Que ele ia dormir no quarto e fazia com minha esposa na sala evangelho. Até esse dia que, pai, vou para a mesa com vocês. Aí com 5 aninhos, veio para a mesa com o evangelho conosco, ó, e pauleira, estudando. Falando em evangelho no lar, os Correto. espíritas falam que é para fazer pelo menos uma vez por semana, mas não necessariamente uma vez por semana. Pode fazer todo Isto. dia. Né? Correto. Parou nisso. Ah, é só na quarta-feira. Não, aí volta Joana de Anjos. Se fizermos o evangelho reunindo a família 10 minutinhos todos os dias, já estamos higienizando a mente, o espírito, a casa, evitando obsessão, que agora tem uma obsessão coletiva aí, que os espíritos estão entrando em cada casa e fazendo a festa. Se a gente não se armar com a oração, com a mudança de pensamento, a gente cai. Camaçaria. Ô, É, Roberto, você olha fala aí, aí. ó, que Roberto, né? Roberto Almeida. Almeida Almeida. coloca, né? É escola de filho, casa de paz. Escola de filho, casa de paz. O que é que vocês Deve ser comentam? o nome de livro, né? Escola de Filho Casa de Paz. É que é nome de Casa livro? Eu de não conheço. paz. Eu sei que tem Escola de Paz. Isso existe no projeto das escolas, no grupo escola católico aí, que tinha. Minha mãe fez essa parte. Escola de Paz, é interessante. Isso eu não conheço, não, Almeida. Poder esclarecer melhor para a gente? Numa outra questão? Pode. Boa noite a todos. Vara e Roberto Camaçari. Já ouvia a Escola de Filho Casa de Paz. Escola de Filho. Aí tem muita derivação que posso fazer. Isso é Marione verdade. nos diz, isso é verdade. Muitas crianças não sabem o que o aniversário do mês é Jesus, pois Sim. Papai Noel é mais importante, traz brinquedos, né? E alegria, né? Só que os Coisas, brinquedos do Papai Noel quebram, de Jesus não. Ave esquecem que Jesus Maria. traz libertação. Aí cai naquela história do tesouro no céu e o tesouro na E terra, muita né? gente pula essa parte no Evangelho, né? Ou não quer entender. A Marione aí, acho que tentou Continua ajudar repetindo. essa Vera, É, né? Casa de eu pais, escola de filhos. quando eu repeti isso.
casa de pais, escola de filhos. É como que a família, em si, como sabemos, né? O primeiro exemplo da educação para um ser são os pais, desde a fase uterina, né? Aliás, para nós do Espírito, antes de reencarnar, o Espírito faz diversas incursões no lar, os pais se reúnem no astral e começa lá o processo. No astral não é aqui. Quando está no ventre materno, continua uma segunda etapa. Inclusive, o pesquisador psiquiatra Sandro Lavgrove, ele tem traumas de adultos que remetem à fase uterina de uma criança. Ou seja, Hoje já tem evangelização de bebês, né? Sim. Ainda no ventre já tem um material muito bom, a FEB já disponibilizou. Nossa, não sabia. Obrigado por saber. Tem cursos, né, para evangelização de gestantes, desde a concepção, né, e vai acompanhando. Né? Porque ali tem um espírito, né? A gente não pode esquecer isso. O espírito vem para ouvir falar de Jesus, porque por muito tempo ele não aceitou ouvir falar de Jesus. Então, se os pais não falarem, mais uma encarnação perdida. Eu tenho uma amiga que nós estávamos em Ponta Grossa, no Paraná, num evento com o Divaldo Franco, e pela primeira vez, Joana de Andes incorporou de público. Foi um fato inédito, né? Ah, tudo bem. Joana incorporou lá no Divaldo e estava aqui no fundo, da equipe de apoio, e o bebê, na barriga dela, gente, ficou assim, como querendo falar, agitadíssimo com a voz da Joana. A vibração, depois, né? Divaldo foi falar com ela, ele identificou que é um espírito amigo. Uma das almas que Joana ia cuidar quando nascesse. Imagine, velho, meu Deus do céu, que coisa, né? Então, escola de pais, escola de filhos, essa é a questão, eu acredito. Um exemplo, eu estava aqui lembrando, só para a gente finalizar por causa do tempo, né? Já, Zé? Peraí, rapaz. Tá tão animado? O papo tá bom? De Pestalozzi e Allan Kardec, né? Eles preparavam bem a criança nas suas escolas, não é? Ajudavam a criança a raciocinar, a refletir, a ser autônomo, né? A questão da autonomia. Veja, já que nós perdemos hoje em dia, né? Como, Carlos? Nós perdemos hoje em dia dar essa autonomia para o aluno. Exatamente, né? Que inclusive um reprodutor. Quem quiser ver no filme, está na Netflix, de Kardec, né? Kardec, quando ele dava aulas, rapaz, um negócio encantador, ele foi no teatro, brincando, e sumia, fazia magia com as crianças. Quer dizer, tem que encantar a criança. Sim. A escola perdeu o encanto. Sim. Agora, a evangelização também tem que ter atrações para a criança para ela querer voltar. Concordo. Né? E tem também vários materiais na FEB só para evangelizadores, para fazer a capacitação, a educação continuada, porque não basta ser voluntário. Pega aquela mocinha ali para evangelizar. Né? Não é tomar conta de criança, tem que capacitar o voluntário. Correto. Né? Senão é só para ficar tomando conta. Não. Aí o robô faz, né? Para todos os trabalhos. Até para colocar água no copinho lá fluidificado, ele tem que estudar o capítulo 14 da Gênesis para entender fluidos. Para ver o que tem naquela água. Sim. Até para não ficar conversando ali, que atrapalha, né? A própria água fluidificada. Correto. Tudo no Espiritismo é estudo, é educação. E antes de finalizar, eu quero lembrar que a sua colocação foi muito feliz. Que graças à pandemia, nós estamos te conhecendo. Se não fosse a pandemia, não quer saber quem é Carlos Gomes. E tantos palestrantes, tantas pessoas maravilhosas de Goiânia, de Mato Grosso do Sul. Eu nunca imaginaria Mato Grosso do Sul. Estava aqui conosco, um palestrante de lá, de Rondônia, de São Paulo, e Matão. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. Tempo e distância não tem mais. Acabou, verdade. Né? Tem a oportunidade do serviço, isso aí é bom. Quem sabe, Carlos, esse é um ensaio para o plano espiritual, onde lá não tem tempo e espaço, né? Sim. Você se encontra mentalmente. Então a gente volta ao tema, a preparação. Tudo é preparação, exatamente. Né? E eu digo mais, será que os aparelhos, né, eles não vão ficar cada vez mais apurados para poder pegar o próprio espírito e conversar com ele por aqui? Já existe isso, né?
A PCI aperfeiçoar, né? já tem isso. Então, é essa preparação também para as pessoas entenderem e aceitarem que a morte não existe. Correto. Vamos aguardar que uma hora vem. Para todo mundo. Tudo isso é um presente eu costumo dizer, um presente de Deus. Você está indo em Minas, eu estou em Salvador, outros em Irará. Não, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, outros aqui em Oriçanga, Conceição do Jacuípe, Porto Seguro, cidades aqui presentes, Rio de Janeiro, Porto Seguro. Volta Redonda, Irará, Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Itatubá. Isso não é um presente, Carlos, né, Mostra? Exatamente, a gente só tem que agradecer. Juntos, cria uma energia, um laço, né? Sim. Divulga mais. A família vai aumentando. A família vai aumentando. E onde chega a mensagem, ela contagia o ambiente, a pessoa, e aí vai. Ajuda a limpar o lixo mental. Com certeza. Estamos contribuindo de alguma forma, né? Eu vou pedir ao Washington para fazer a nossa prece final. Eu gostaria que Carlos, antes de encerrar, né, se utilizasse das suas palavras finais, e depois o nosso amigo Washington faz a finalização, dialogando com Joana. Na próxima sexta, a Aline vai estar aqui. Não é, Washington? Aline, na próxima sexta, vai estar aqui, né, conosco. Então, Carlos, as suas palavras finais. Eu quero dizer que eu gostei muito, né, desse nosso encontro com vocês e com todos que estão aqui presentes. Agradeço o pessoal daqui de Itajubá, que veio também vibrar por nós. E lembrando sempre que Jesus veio para nos preparar um caminho para a verdadeira vida. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Saindo desse caminho, pegando um atalho, as coisas começam a não dar certo. Então, quem estiver nessa situação, pense em que momento eu saí do caminho, que é um só, e volte para o redil, onde estão as ovelhas do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, Carlos. E aproveitando ainda a sua fala aí, Washington, Vera, né, e Roberto, eles consertaram aí a mensagem, né? Eu quero dizer que os exemplos dos pais influenciam os filhos, nossos filhos. Obrigado, Roberto, Mica Massari, Vera. A chamada de domingo, Zé. Domingo aí, a chamada, não? Sim, o nosso vamos orar juntos, não é isso? Isso. Vamos orar juntos domingo, às 7h. Hoje, com o nosso atraso, né, tudo corrido, eu não fiz o card ainda, mas avisamos que domingo, às 7h, o nosso Vamos Orar Junto, Carlos, que é um momento de oração que a gente faz em conjunto. Né? 7 da manhã? 7h da manhã pelo Meet, pelo Google Meet, né? Legal. A gente reúne, né, algumas pessoas e fazemos meia hora de meditação, de oração. Higienização do espírito. Higienização do espírito. Né? É a nossa preparação, né, para o melhor. Isso, para a semana. Está fazendo direitinho. Aqui nós temos às 10 da noite, todo domingo, 20 minutos com Jesus, que chama o trabalho. Ah, meu Deus, que lindo. A gente faz uma prece inicial, fala um pouco do Evangelho, uma prece final e vai dormir feliz. Oh, meu Deus. A gente amanhece e vocês dormem, né, com a oração. Sim. Amanda, Raquel, ela diz, né, ótimas reflexões. Amanda, obrigado, agradecemos a Amanda, a Raquel, né, muito obrigado. Amanda é minha filha. Amanda, obrigado. Ela mora em Volta Redonda, tá? Aqui prestigiando. Aqui na Bahia também. Obrigado. Bom, obrigado, Amanda. Marione, gratidão. Tereza, né? Então, Solange Machado, você conhece, Carlos? Também é lá do nosso grupo aqui, tá de baixo. Obrigado pelos ensinamentos. Então, um abraço em toda a comunidade de Minas Gerais que estão aqui conosco, né? Um abraço. E haveremos de nos encontrar de novo, tá bom, Carlos? Com certeza. Eu acho que tem que escala de novo. Escala o rapaz aí. E voltar, viu? Então, estamos à disposição.
A sua palavra com você, Austin. Agradecer mais uma vez, né, o convite e a confiança dos bons espíritos, a todos vocês que vieram compartilhar conosco desses momentos de elevação, que são tão importantes neste momento tumultuado, pelo qual atravessa o nosso planeta, a nossa humanidade. São muitos conflitos, muitas guerras, muitos dissabores, e que temos como espíritas o exemplo de Jesus, de Allan Kardec, de Chico Xavier e tantos outros seres que nos servem de exemplos de superação das próprias dificuldades, através da busca incessante pelo seu eu interior. Quanto mais mergulhamos em nós mesmos, menos tempo teremos para criticar as pessoas ao nosso redor. Como bem lembrou o nosso irmão Carlos na palestra, que nós possamos gradativamente ampliar a nossa leitura, ampliar nossas conversas edificantes, a fim de que a nossa mente purifique-se gradativamente, a fim de que a luz que jaz em nosso mundo íntimo possa cada vez mais transparecer em nossos atos, palavras e principalmente nos nossos pensamentos. Rogamos a Jesus e a sua equipe de luz que abençoe a cada um de nós. Por extensão, Senhor, abençoa nossas casas, nossos familiares, a fim de que esses focos de luz possam, de alguma maneira, espalhar a paz pela humanidade. Fica conosco, amigo divino, nos ampara e protege, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Queremos dar assim, um abraço em Fernando Portela, que participou hoje aí no chat lá de Porto Seguro, né? Que é também um conterrâneo de Irará, mas mora em Porto Seguro. No nosso irmão Veríssimo, na cidade de Ouriçangas. E a todos vocês, uma boa noite, que possamos dormir, não é? Com essas mensagens em nossos pensamentos, fazendo as nossas reflexões, pais e filhos. Carlos, um grande abraço, viu? Foi um prazer. E o Austin, a gente se encontra logo, logo. Assim, Deus o Até a permitir. próxima. Até Assim mais. seja. Valeu, cara. Obrigadão, amigo. Muita paz. Um abraço, prazer.